Olá, estou aqui na cidade de Cáceres, interior do Mato Grosso, e eu tenho uma palavra da parte do Senhor para você nesse início de tarde. Esse lugar agradável, esse Rio Paraguai, e traz uma inspiração para a gente meditar sobre uma palavra. Nós vamos citar sobre dois homens que foram instrumentos de Deus. Um é o rei Saul, o outro foi José. Qual a diferença desses dois homens? Um iniciou muito bem. O rei Saul, lá em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6, o profeta Samuel chama o rei Saul e fala com o rei Saul e ele diz assim: "E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-te-ás um outro homem." Aqui, o profeta Samuel está dizendo que o Senhor vai se apoderar de Saul, e ele vai se tornar um outro homem. O versículo 7 está dizendo: "E há de ser que quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo." Veja bem isso aqui. Samuel está dizendo a Saul: Deus é contigo. E Saul então começa essa nova jornada, ele agora um outro homem. E ele começa muito bem. Porém, ele começa a se desviar dessas orientações e do caminho que o Senhor tinha preparado para ele. E em 1 Samuel, capítulo 15, a história já está totalmente diferente. Versículo 22, após Samuel ver ali que Saul havia desobedecido, ele havia tomado daquilo que não era para tomar, ele havia poupado vidas que não era para poupar, então Saul chega com um argumento a Samuel dizendo que ele poupou aqueles animais, poupou aquelas vidas, e ele trouxe aqueles animais com a intenção de fazer sacrifícios e holocaustos. Então Samuel diz para ele no versículo 22 do capítulo 15: "Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros." O versículo 23 vai dizer assim: "Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti, para que não sejas rei." Veja que agora está totalmente diferente. Antes, Samuel disse que Deus era com ele. Agora está dizendo: Deus rejeitou você. Então aqui a gente vê como a desobediência nos afasta de um propósito de Deus e faz com que aquilo que a gente vai viver em Deus se torne totalmente diferente. E aí nós temos a história de um outro homem. A história do rei, do governador chamado José. Em Gênesis capítulo 39, versículo 21, diz assim: "O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor." Aqui ele está preso. Ele está preso após já ter passado pelas mãos dos seus irmãos que tinham inveja dele, estavam com raiva dele, devido a ele ser o queridinho de Jacó, devido a ele ter tido um sonho e ele revelou esse sonho aos seus irmãos. Isso trouxe então um ciúme e um certo ódio no coração de seus irmãos, e ele foi vendido como escravo. Ele, de todas essas formas, ele continuou sendo um homem temente a Deus, obediente a Deus, e ele agora vai ser vendido para Potifar. Na casa de Potifar, ele é um homem íntegro, ele continua sendo essa pessoa que honra a Deus, que obedece a Deus. Então ele cai na graça de Potifar, que o coloca como o senhor de sua casa. A mulher de Potifar, a maioria já conhece a história, ela tenta seduzi-lo e ele então foge dessa situação, mas ela fica com a sua roupa na mão e começa a gritar, até que ele é preso por algo que ele não cometeu, mas em tudo ele continuou íntegro, continuou obediente. Chegando então nesse cárcere, chegando lá na prisão, ele também acha graça aos olhos do carcereiro mor, porque Deus era com ele, como a gente acabou de ver. E em Gênesis 39, 23 ainda diz assim: "E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava." Olha o segredo. A gente viu que Saul, o Senhor estava com ele até certo ponto. A desobediência fez com que o Senhor o rejeitasse. Aqui nós temos o caso em que José, o Senhor estava com ele desde sempre, desde sua adolescência, da sua infância. E até aqui ainda o Senhor continua com ele. Por quê? Porque ele continua em obediência. Então depois ele cai na graça de Faraó. Capítulo 41, versículo 39 vai dizer assim:
Disse, pois, Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E então aqui Faraó coloca José como o segundo homem do Egito. Ele se torna o segundo homem da maior potência da época. Um homem que era escravo, um homem que foi preso e agora ele se torna governador da maior potência da época, do Egito. Por que ele alcançou esse objetivo? Por que ele alcançou esse degrau tão alto? Porque ele sempre foi obediente. Deus está contigo? Se Deus está com você, aquilo que você almeja, aquilo que você sonha, você vai conquistar. Porque Ele tem poder para realizar qualquer coisa. Mas Ele só caminha no caminho da obediência. Então esse é o meu recado para você. Permaneça em obediência e o Senhor vai abrir as portas em nome de Jesus. Deus te abençoe.